Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje iniciamos a leitura de um clássico do desenvolvimento pessoal, Pedras Fundamentais da Felicidade e do Sucesso, de James Allen. Prepare-se para mergulhar em ensinamentos profundos sobre a construção do caráter, a conquista da verdadeira paz interior e os princípios que nos levam ao sucesso genuíno. Ao longo desta leitura, você descobrirá como pequenas atitudes e pensamentos podem transformar sua vida, abrindo caminho para a felicidade duradoura e a realização plena. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio desta jornada de autoconhecimento e sabedoria atemporal. Relaxe, ajuste o volume e venha trilhar conosco esse caminho de transformação. Pedras Fundamentais da Felicidade e do Sucesso, por James Allen. Prefácio do editor. Este é um dos últimos manuscritos escritos por James Allen. Como todas as suas obras, é eminentemente prático. Ele nunca escreveu teorias nem por escrever, nem para adicionar mais um aos seus muitos livros, mas escrevia quando tinha uma mensagem. E ela se tornava uma mensagem somente quando ele a havia vivido em sua própria vida e sabia que era boa. Assim, ele escreveu fatos, que havia comprovado na prática. Viver fielmente os ensinamentos deste livro, em cada detalhe da vida, levará alguém a mais do que felicidade e sucesso. Levará até a bem-aventurança, satisfação e paz. Lily L. Allen, Bringle Lee, Ilka Front, Inglaterra. Prefácio. Como um homem começa a construção de uma casa? Primeiro, ele assegura um plano do edifício proposto e em seguida procede a construir de acordo com esse plano, seguindo-o escrupulosamente em cada detalhe, começando pela fundação. Se ele negligenciar o início baseado em um plano matemático, seu trabalho será desperdiçado, e sua construção, caso seja concluída sem desmoronar, será insegura e sem valor. A mesma lei se aplica a qualquer trabalho importante. O início correto e o primeiro requisito essencial é um plano mental definido sobre o qual se deve construir. A natureza não tolera trabalho mal feito, nem descuido. Ela aniquila a confusão, ou melhor dizendo, a confusão é por si mesma aniquilada. Ordem, precisão e propósito prevalecem eternamente, e aquele que, em suas ações, ignora esses elementos matemáticos, imediatamente se priva de substância, completude, felicidade e sucesso. Princípios corretos. É sábio saber o que vem primeiro e o que deve ser feito primeiro. Começar qualquer coisa pelo meio ou pelo fim é torná-la confusa. O atleta que começasse rompendo a fita não receberia o prêmio. Ele deve começar enfrentando o árbitro e posicionando-se corretamente. E mesmo assim, um bom início é importante se ele quiser vencer. O aluno não começa com álgebra ou literatura, mas com contar e aprender o ABC. Assim é na vida. Os empresários que começam de baixo alcançam um sucesso mais duradouro. E os homens religiosos que atingem os mais altos patamares de conhecimento e sabedoria espiritual são aqueles que se dedicaram a um paciente aprendizado nas tarefas humildes, sem desprezar as experiências comuns da humanidade, nem ignorar as lições que delas podem ser extraídas. As primeiras coisas em uma vida saudável, e, portanto, em uma vida verdadeiramente feliz e bem-sucedida, são princípios corretos. Sem princípios corretos no início, virão práticas erradas, e uma vida mal conduzida e miserável será o resultado. Toda a infinita variedade de cálculos que organiza o comércio e a ciência do mundo surge a partir dos 10 algarismos. Todos os centenas de milhares de livros que constituem a literatura do mundo e perpetuam seu pensamento e gênio são construídos a partir das 26 letras. O maior astrônomo não pode ignorar os 10 simples algarismos. O mais profundo homem de gênio não pode dispensar os 26 simples caracteres. Os fundamentos em todas as coisas são poucos e simples. Ainda assim, sem eles, não há conhecimento nem realização. Os fundamentos,
Os princípios básicos da vida ou da verdadeira vivência também são poucos e simples. E aprendê-los a fundo, estudando como aplicá-los a todos os detalhes da vida, é evitar a confusão e assegurar uma base sólida para a construção ordenada de um caráter invencível e de um sucesso permanente. Compreender esses princípios em suas inúmeras ramificações no labirinto da conduta é tornar-se um mestre da vida. Os primeiros princípios na vida são princípios de conduta. Nomeá-los é fácil. Como meras palavras, estão na boca de todos, mas como fontes fixas de ação, sem admitir compromisso, poucos os aprenderam. Nesta breve conversa, tratarei apenas de 5 desses princípios. Esses 5 estão entre os mais simples dos princípios fundamentais da vida, mas são aqueles que mais se aproximam da vida cotidiana, pois tocam o artesão, o empresário, o chefe de família, o cidadão em todos os pontos. Nenhum deles pode ser dispensado sem grande custo, e quem se aperfeiçoa em sua aplicação se elevará acima de muitos problemas e fracassos da vida, e encontrará os fluxos e correntes de pensamento que fluem harmoniosamente em direção às regiões do sucesso duradouro. O primeiro desses princípios é Dever, uma palavra muito usada, eu sei, mas que contém uma joia rara para quem a buscar com aplicação assídua. O princípio do dever significa aderência estrita aos próprios negócios e igualmente estrita não interferência nos negócios alheios. O homem que continuamente ensina aos outros, de graça, como administrar seus assuntos é justamente aquele que mais mal administra os seus próprios. Dever também significa atenção indivisa à tarefa em mãos, concentração inteligente da mente no trabalho a ser feito. Inclui tudo o que se entende por minúcia, exatidão e eficiência. Os detalhes dos deveres diferem entre os indivíduos, e cada homem deve conhecer seu próprio dever melhor do que conhece o do vizinho, e melhor do que o vizinho o conhece. Mas embora os detalhes práticos variem, o princípio é sempre o mesmo. Quem dominou as exigências do dever? Honestidade é o próximo princípio. Significa não enganar nem cobrar demais outro. Envolve a ausência de qualquer truque, mentira ou engano por palavras, gestos ou olhares. Inclui sinceridade, dizer o que se pensa e significar o que se diz. Rejeita bajulação e elogios artificiais. Constrói boas reputações, e boas reputações constroem bons negócios, enquanto uma alegria verdadeira acompanha o sucesso bem conquistado. Quem atingiu os altos patamares da honestidade? Economia é o terceiro princípio. A conservação dos recursos financeiros é apenas o vestíbulo que leva às câmaras mais amplas da verdadeira economia. Significa também administrar com prudência a vitalidade física e os recursos mentais. Exige a conservação de energia, evitando indulgências enfraquecedoras e hábitos sensuais. Proporciona a seu seguidor força, resistência, vigilância e capacidade de realização. Concede grande poder a quem a aprende bem. Quem percebeu a força suprema da economia? Segue-se à economia o princípio da liberalidade. Ela não é oposta à economia. Apenas o homem econômico pode se dar ao luxo de ser generoso. O gastador, seja de dinheiro, vitalidade ou energia mental, desperdiça tanto com os seus próprios prazeres miseráveis que não lhe sobra nada para oferecer aos outros. Dar dinheiro é a menor parte da liberalidade. Existe a doação de pensamentos, ações e simpatia. O ato de conceder boa vontade, a generosidade para com caluniadores e adversários. É um princípio que gera uma influência nobre e duradoura. Atrai amigos leais e companheiros firmes, sendo inimigo da solidão e do desespero. Quem já mediu a extensão da liberalidade? O autocontrole é o último princípio desses 5, mas o mais importante. Negligenciá-lo é a causa de imensa miséria, inúmeros fracassos e dezenas de milhares de colapsos financeiros, físicos e mentais. Mostre-me o empresário que perde a paciência com um cliente por algum motivo trivial,
e eu lhe mostrarei um homem que, por esse estado de espírito, está condenado ao fracasso. Se todos praticassem mesmo os estágios iniciais do autocontrole, a ira, com seu fogo consumista e destruidor, seria desconhecida. As lições de paciência, pureza, gentileza, bondade e firmeza contidas no princípio do autocontrole são aprendidas lentamente pelos homens. Ainda assim, até que sejam verdadeiramente assimiladas, o caráter e o sucesso de um homem permanecem incertos e inseguros. Onde está o homem que se aperfeiçoou no autocontrole? Onde quer que esteja, é, de fato, um mestre. Os 5 princípios são 5 práticas, 5 caminhos para a realização e 5 fontes de conhecimento. Há um velho ditado e uma boa regra. A prática leva à perfeição. E aquele que deseja incorporar a sabedoria inerente a esses princípios não deve apenas tê-los na boca, mas deve estabelecê-los em seu coração. Para conhecê-los e receber aquilo que somente eles podem oferecer, deve praticá-los e aplicá-los em suas ações. 2. Métodos sólidos. Dos 5 princípios corretos anteriores, quando verdadeiramente compreendidos e praticados, surgirão os métodos sólidos. Princípios corretos se manifestam em ação harmoniosa e o método é para a vida o que a lei é para o universo. Em todo o universo há o ajuste harmonioso das partes, e é essa simetria e harmonia que revelam um cosmos, distinguindo-o do caos. Assim é na vida humana. A diferença entre uma vida verdadeira e uma falsa, entre uma vida com propósito e eficácia e outra sem propósito e fraca, está no método. A vida falsa é uma confusão incoerente de pensamentos, paixões e ações. A vida verdadeira é um ajuste ordenado de todas as suas partes. É como a diferença entre um monte de madeira e uma máquina eficiente, perfeitamente operante. Uma máquina em perfeito funcionamento não é apenas útil, mas admirável e atraente. Mas quando suas peças estão fora de lugar e se recusam a ser ajustadas, sua utilidade e atratividade desaparecem, e ela é jogada no ferro velho. Da mesma forma, uma vida perfeitamente ajustada em todas as suas partes, de modo a alcançar um máximo de eficiência, não é apenas poderosa, mas excelente e bela. Enquanto uma vida confusa, inconsistente e discordante é uma lamentável demonstração de energia desperdiçada. Se a vida deve ser verdadeiramente vivida, o método deve entrar e regular cada detalhe dela, assim como entra e regula cada detalhe do maravilhoso universo do qual fazemos parte. Uma das diferenças que distinguem um homem sábio de um tolo é que o sábio presta atenção cuidadosa às menores coisas, enquanto o tolo as negligencia ou ignora por completo. A sabedoria consiste em manter as coisas em suas devidas relações, mantendo todas as coisas, as menores e as maiores, em seus lugares e tempos apropriados. Violar a ordem é produzir confusão e discórdia. E a infelicidade não é senão outro nome para a discórdia. O bom empresário sabe que o sistema é 3 partes do sucesso e que a desordem significa fracasso. O homem sábio, que uma vida disciplinada e metódica é 3 partes da felicidade e que a negligência significa miséria. O que é um tolo senão aquele que pensa descuidadamente, age precipitadamente e vive de maneira desordenada? E o que é um homem sábio, senão aquele que pensa cuidadosamente, age com calma e vive de forma consistente? O verdadeiro método não termina com a ordenação das coisas materiais e relações externas da vida. Isso é apenas o começo. Ele entra no ajuste da mente, na disciplina das paixões, na escolha e eliminação das palavras na fala, no arranjo lógico dos pensamentos e na seleção das ações corretas. Para alcançar uma vida sólida, bem-sucedida e agradável, por meio da prática de métodos sólidos, deve-se começar não negligenciando as pequenas coisas do cotidiano, mas dedicando atenção assídua a elas. Assim, a hora de levantar é importante e sua regularidade significativa, assim como o horário de deitar e o número de horas dedicadas ao sono.
Entre a regularidade e irregularidade das refeições e o cuidado ou descuidado com que são feitas, está toda a diferença entre uma boa digestão e uma má, com todas as consequências disso, e um estado de espírito irritável ou confortável, com suas consequências boas ou ruins, pois a forma e os horários das refeições têm significância tanto fisiológica quanto psicológica. A divisão devida de horas para o trabalho e para o lazer, sem os confundi-los, o ajuste ordenado de todos os detalhes de um negócio, horários para a solidão, reflexão silenciosa e ação eficaz, para comer e para a abstenção, todas essas coisas devem ter seu legítimo lugar na vida de quem deseja que sua rotina diária prossiga com o mínimo de fricção para extrair o máximo de utilidade, influência e alegria da vida. Mas tudo isso é apenas o início daquele método abrangente que abrange toda a vida e o ser. Quando essa ordem suave e consistência lógica se estende às palavras e ações, aos pensamentos e desejos, então a sabedoria emerge da tolice e da fraqueza surge um poder sublime. Quando um homem organiza sua mente de modo a produzir uma bela harmonia de funcionamento entre todas as suas partes, então ele alcança a mais alta sabedoria, a máxima eficiência e a mais elevada felicidade. Mas este é o fim, e aquele que deseja alcançar o fim deve começar pelo início. Ele deve sistematizar e tornar lógicos e suaves os menores detalhes de sua vida, avançando passo a passo em direção à realização completa. Cada passo, porém, trará sua própria medida de força e alegria. Resumindo, o método produz aquela suavidade que acompanha a força e a eficiência. A disciplina é um método aplicado à mente. Ela produz a calma que acompanha o poder e a felicidade. Método é trabalhar segundo regras. Disciplina é viver segundo regras. Mas trabalhar e viver não são separados, são apenas dois aspectos do caráter, da vida. Portanto, seja ordenado no trabalho. Seja preciso na fala. Seja lógico no pensamento. Entre isso e a desleixada imprecisão e confusão está a diferença entre sucesso e fracasso, música e discórdia, felicidade e miséria. A adoção de métodos sólidos de trabalhar, agir, pensar, em uma palavra, de viver, é a base mais segura e firme para uma saúde sólida, sucesso verdadeiro e paz de espírito. A base de métodos inadequados se mostrará instável, trazendo medo e inquietação mesmo enquanto aparenta sucesso, e, quando chegar o momento de falhar, será realmente dolorosa. 3. Ações verdadeiras. Seguindo os princípios corretos e os métodos sólidos, surgem as ações verdadeiras. Aquele que se esforça para compreender princípios verdadeiros e trabalhar com métodos sólidos, logo perceberá que os detalhes da conduta não podem ser negligenciados, que, de fato, esses detalhes são fundamentalmente distintivos ou criativos conforme sua natureza e são, portanto, de profunda importância e significado abrangente. Essa percepção e conhecimento da natureza e do poder das ações passageiras crescerá gradualmente dentro dele como uma visão adicional, uma nova revelação. À medida que adquire essa percepção, seu progresso será mais rápido, seu caminho na vida mais seguro, seus dias mais serenos e tranquilos. Em todas as coisas, seguirá o caminho verdadeiro e direto, sem ser influenciado ou perturbado pelas forças externas que o rodeiam. Não que ele se tornará indiferente ao bem-estar e à felicidade dos que estão ao seu redor, isso é bem outra questão, mas será indiferente às opiniões deles, à ignorância deles, às suas paixões desenfreadas. Por ações verdadeiras, entende-se agir corretamente em relação aos outros, e aquele que faz o que é certo sabe que ações em conformidade com a verdade destinam-se à felicidade dos que estão à sua volta, e ele as praticará mesmo que surja a ocasião em que alguém próximo a ele aconselhe ou implore para que faça diferente. As ações verdadeiras podem ser facilmente distinguidas das falsas por todos aqueles que desejam fazê-lo, a fim de evitar ações falsas e adotar as verdadeiras.
Assim como no mundo material distinguimos as coisas por sua forma, cor, tamanho, entre outras características, escolhendo aquilo que precisamos e deixando de lado o que não é útil, assim também no mundo espiritual das ações, podemos distinguir entre as que são más e as que são boas por sua natureza, objetivo e efeito, podendo escolher e adotar as boas e ignorar as más. Em todas as formas de progresso, a evitação do mal sempre precede a aceitação e o conhecimento do bem. Assim como a criança na escola aprende a fazer corretamente suas lições ao ter repetidamente apontado a ela como as fez de forma errada. Se alguém não sabe o que é errado e como evitá-lo, como poderá saber o que é certo e como praticá-lo? Ações más ou falsas são aquelas que surgem do interesse exclusivo pela própria felicidade, ignorando a felicidade dos outros, que nascem de perturbações violentas da mente e de desejos ilícitos, ou que precisam ser escondidas para evitar complicações indesejáveis. Ações boas ou verdadeiras são aquelas que surgem da consideração pelos outros, que nascem da razão calma e do pensamento harmonioso baseado em princípios morais, ou que não envolvem o agente em consequências vergonhosas, caso sejam expostas à luz do dia. O justo evitará aqueles atos de prazer ou gratificação pessoal que, por sua própria natureza, causam aborrecimento, dor ou sofrimento aos outros, não importando quão insignificantes possam parecer. Ele começará afastando-os, adquirirá o conhecimento do altruísmo e da verdade, sacrificando primeiro o egoísmo e a falsidade. Aprenderá a não falar ou agir com raiva, inveja ou ressentimento, estudando como controlar sua mente, restaurando-a à calma antes de agir, e, mais importante ainda, evitará, como evitaria beber veneno mortal, atos de astúcia, engano ou duplicidade para obter algum lucro ou vantagem pessoal, pois tais atos inevitavelmente conduzem cedo ou tarde à exposição e à vergonha do seu autor. Se um homem se vê impulsionado a fazer algo que precisa ocultar e que não defenderia de forma justa e franca se fosse examinado sob testemunho, deve saber que é um ato errado e, portanto, abandoná-lo imediatamente, sem mais deliberação. A prática desse princípio de honestidade e sinceridade de ação também o conduzirá a um caminho de reflexão sobre o agir correto, permitindo-lhe evitar se envolver nos atos enganosos de outras pessoas. Antes de assinar papéis, firmar acordos verbais ou escritos, ou comprometer-se com alguém a qualquer título, especialmente se forem estranhos, ele primeiro investigará a natureza do trabalho ou empreendimento. Assim esclarecido, saberá exatamente o que fazer e terá plena consciência do significado de sua ação. Para o justo, a imprudência é um crime. Milhares de ações feitas com boa intenção resultam em consequências desastrosas, justamente por serem atos de descuido, e é bem dito que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. O homem de ações verdadeiras é, acima de tudo, ponderado. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O termo imprudência abrange um campo amplo no reino das ações. Somente aumentando sua reflexão é que um homem pode compreender a natureza das ações e adquirir o poder de sempre fazer o que é certo. É impossível para o homem ser reflexivo e agir tola ou incorretamente. A reflexão é irmã da sabedoria. Não basta que uma ação seja motivada por um bom impulso ou intenção. Ela deve surgir de consideração ponderada para ser verdadeira. O homem que deseja ser permanentemente feliz em si mesmo e uma força de bem para os outros deve preocupar-se apenas com ações verdadeiras. Fiz com a melhor das intenções é uma desculpa pobre para quem, sem pensar, se envolveu no erro dos outros. Sua amarga experiência deve ensiná-lo a agir com mais reflexão no futuro. As ações verdadeiras só podem surgir de uma mente verdadeira. Portanto, enquanto o homem aprende a distinguir e escolher entre o falso e o verdadeiro, ele corrige e aperfeiçoa sua mente, tornando-a mais harmoniosa e feliz, mais eficiente e poderosa. À medida que adquirir o olho interior para distinguir claramente o certo em todos os detalhes da vida, e a fé e o conhecimento para praticá-lo, perceberá que está construindo a casa do seu caráter e da sua vida sobre uma rocha que os ventos do fracasso e as tempestades da perseguição jamais poderão abalar. 4. Fala verdadeira.
A verdade é conhecida apenas pela prática. Sem sinceridade, não pode haver conhecimento da verdade, e a fala verdadeira é o início de toda sinceridade. A verdade, em toda a sua beleza natural e simplicidade original, consiste em abandonar e não praticar tudo aquilo que é falso, e em abraçar e praticar tudo aquilo que é verdadeiro. Portanto, a fala verdadeira é um dos começos elementares na vida da verdade. A falsidade e todas as formas de engano, a calúnia e todas as formas de defamação devem ser totalmente abandonadas e erradicadas antes que a mente possa receber até mesmo um pequeno grau de iluminação espiritual. O mentiroso e o caluniador estão perdidos na escuridão. Tão profunda é sua escuridão que não consegue distinguir o bem do mal e persuade a si mesmo de que suas mentiras e palavras malignas são necessárias e boas. Portanto, a fala verdadeira é um dos começos elementares na vida da verdade. A falsidade e todas as formas de engano, a calúnia e todas as formas de defamação devem ser totalmente abandonadas e erradicadas antes que a mente possa receber até mesmo um pequeno grau de iluminação espiritual. O mentiroso e o caluniador estão perdidos na escuridão. Tão profunda é sua escuridão que não consegue distinguir o bem do mal e persuade a si mesmo de que suas mentiras e palavras malignas são necessárias e boas, acreditando que assim está se protegendo e protegendo os outros. Aquele que deseja estudar as coisas elevadas deve olhar para si mesmo e cuidar para não se iludir. Se tem o hábito de proferir palavras enganosas ou de falar mal dos outros, se fala com insinceridade, inveja ou malícia, ainda não começou a estudar as coisas elevadas. Ele pode estudar metafísica, milagres, fenômenos psíquicos ou astralidades, pode estudar como se comunicar com seres invisíveis, como viajar invisivelmente durante o sono ou produzir fenômenos curiosos. Pode até estudar espiritualidade de forma teórica ou apenas como estudo de livros. Mas se é enganador e caluniador, a vida superior lhe está oculta. Pois as coisas elevadas são estas: retidão, sinceridade, inocência, pureza, bondade, gentileza, fidelidade, humildade, paciência, compaixão, simpatia, autossacrifício, alegria, boa vontade e amor. E aquele que deseja estudá-las, conhecê-las e torná-las suas, deve praticá-las. Não há outro caminho. Mentira e palavras maldosas pertencem às formas mais baixas de ignorância espiritual, e não pode haver iluminação espiritual enquanto forem praticadas. Seus pais são o egoísmo e ódio. A calúnia é semelhante à mentira, mas ainda mais sutil, pois frequentemente está associada à indignação, e assumindo com maior sucesso a aparência de verdade, prende muitos que não contariam uma falsidade deliberada. Pois existem dois lados na calúnia: aquele que a profere ou repete, e aquele que a ouve e age de acordo. O caluniador seria impotente sem o ouvinte. Palavras malignas exigem um ouvido receptivo ao mal, onde possam cair antes de florescer. Portanto, aquele que escuta um caluniador, acredita nele e permite ser influenciado contra a pessoa cujo caráter e reputação são difamados, está na mesma posição de quem criou ou repetiu o relatório maldoso. O falador malicioso é caluniador ativo. O ouvinte malicioso é caluniador passivo. Ambos cooperam na propagação do mal. A calúnia é um vício comum, sombrio e mortal. Um relatório malicioso nasce da ignorância e segue seu caminho cego na escuridão. Geralmente surge de um mal-entendido. Alguém sente-se maltratado e, cheio de indignação e ressentimento, desabafa com amigos e outros usando linguagem veemente, exagerando a gravidade da suposta ofensa por causa do sentimento de injustiça que o domina. É ouvido e recebe simpatia. Os ouvintes, sem conhecer a versão da outra pessoa sobre o ocorrido,
e sem outra prova que não as palavras violentas de um homem ou mulher irritados, tornam-se frios em sua atitude para com o acusado e repetem a outros o que lhes foi contado. E, como a repetição é sempre mais ou menos imprecisa, um relato distorcido e completamente falso passa rapidamente de boca em boca. É porque a calúnia é um vício tão comum que pode causar tanto sofrimento e dano. É porque tantos não criminosos deliberados e inconscientes da natureza do mal em que caem tão facilmente, permitem-se ser influenciados contra alguém que antes consideravam honrado, que um relatório maldoso pode exercer seu efeito mortal. Contudo, seu efeito ocorre apenas entre aqueles que ainda não adquiriram completamente a virtude da fala verdadeira, cujo fundamento é uma mente amante da verdade. Aquele que ainda não se libertou inteiramente de repetir ou acreditar em um relatório malicioso sobre o outro, ao ouvir um relatório malicioso sobre si mesmo, verá sua mente inflamando-se com ressentimento ardente, seu sono será interrompido e sua paz de espírito destruída. Ele pensa que a causa de todo o seu sofrimento está no outro e no que esse outro disse sobre ele, ignorando a verdade de que a raiz e a causa de seu sofrimento reside em sua própria predisposição a acreditar em um relatório malicioso sobre o outro. O homem virtuoso, aquele que atingiu a fala verdadeira e cuja mente é impermeável até mesmo à aparência de palavras maldosas, não pode ser ferido ou perturbado por quaisquer relatórios maliciosos sobre si. E embora sua reputação possa temporariamente ser manchada na mente de pessoas propensas a sugestões de mal, sua integridade permanece intacta e seu caráter permanece imaculado, pois ninguém pode ser manchado pelas más ações de outro, mas apenas por suas próprias ações erradas. Assim, através de toda deturpação, mal-entendido e insulto, ele permanece inabalável e sem desejo de vingança. Seu sono não é perturbado e sua mente permanece em paz. A fala verdadeira é o início de uma vida pura, sábia e bem ordenada. Se alguém deseja alcançar a pureza de vida, se deseja diminuir o mal e o sofrimento no mundo, que abandone a falsidade e a calúnia em pensamento e palavra, que evite até mesmo a aparência dessas coisas, pois não existem mentiras e calúnias tão mortais quanto aquelas que são meias verdades, e que não seja participante de palavras maldosas ao ouvi-las. Que também tenha compaixão pelo falador malicioso, sabendo que tal pessoa está prendendo a si mesmo ao sofrimento e à inquietação. Pois nenhum mentiroso pode conhecer a bem-aventurança da verdade. Nenhum caluniador pode entrar no reino da paz. Pelas palavras que um homem profere, declara-se sua condição espiritual. Por elas também ele é finalmente e infalivelmente julgado, pois como declarou o Divino Mestre do mundo cristão, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. 5. Equanimidade. Pelas palavras que um homem profere, declara-se sua condição espiritual. Por elas também ele é finalmente e infalivelmente julgado, pois como declarou o Divino Mestre do mundo cristão, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ser equânime é ser pacífico na mente, pois não se pode dizer que um homem alcançou a paz se permite que sua mente seja perturbada e desequilibrada pelos acontecimentos. O homem sábio é desapegado e enfrenta todas as coisas com a calma de uma mente em repouso e livre de preconceitos. Não é partidário, tendo abandonado a paixão, e está sempre em paz consigo mesmo e com o mundo, não tomando lados nem se defendendo-se, mas simpatizando com todos. O partidário está tão convencido de que sua própria opinião e seu próprio lado estão certos, e que tudo o que é contrário a eles está errado, que não consegue perceber nenhum bem na outra opinião ou no outro lado. Vive em uma febre contínua de ataque e defesa, e não conhece a quieta paz de uma mente equilibrada. O homem equânime observa a si mesmo para verificar e superar até mesmo a aparência de paixão e preconceito em sua mente. E ao fazer isso, desenvolve simpatia pelos outros, chegando a compreender sua posição e estado particular de espírito. E ao compreender os outros,
percebe a tolice de condená-los ou se opor a eles. Assim cresce em seu coração uma caridade divina que não conhece limites, mas se estende a todas as coisas que vivem, se esforçam e sofrem. Quando um homem está sob o domínio da paixão e do preconceito, ele é espiritualmente cego, vendo apenas o bem no seu lado e apenas o mal no outro. Não consegue enxergar nada como realmente é, nem mesmo o seu próprio lado. E não compreendendo a si mesmo, não consegue entender o coração dos outros, e acredita estar certo ao condená-los. Assim cresce em seu coração um ódio sombrio por aqueles que se recusam a ver como ele e que o condenam em retorno. Ele se separa de seus semelhantes e se confina a uma estreita câmara de tortura de sua própria criação. Doces e pacíficos são os dias do homem equânime, frutíferos em bondade e ricos em múltiplas bênçãos. Guiado pela sabedoria, evita os caminhos que levam ao ódio, à tristeza e à dor, e escolhe aqueles que conduzem ao amor, à paz e à bem-aventurança. Os acontecimentos da vida não o perturbam, nem ele se entristece com as coisas consideradas graves pela humanidade, mas que devem ocorrer a todos no curso ordinário da natureza. Não se exalta com o sucesso, nem se abate com o fracasso. Ele vê os eventos de sua vida em suas devidas proporções e não encontra espaço para desejos egoístas ou arrependimentos vãos, para expectativas inúteis ou decepções infantis. E como se adquire essa equanimidade, esse estado abençoado de mente e de vida? Apenas superando a si mesmo, apenas purificando o próprio coração, pois a purificação do coração leva à compreensão imparcial. A compreensão imparcial leva à equanimidade, e a equanimidade conduz à paz. O homem impuro é arrastado impotente pelas ondas da paixão. O homem puro guia-se ao porto do repouso. O tolo diz: tenho uma opinião. O sábio trata de seus negócios. 6. Bons resultados. Uma considerável porção dos acontecimentos da vida nos chega sem qualquer escolha direta de nossa parte, e tais acontecimentos são geralmente considerados como não tendo relação com nossa vontade ou caráter, mas como ocorrendo por acaso, como se surgissem sem causa. Assim, disse que alguém é sortudo e outro azarado, inferindo-se que cada um recebeu algo que nunca mereceu ou causou. Um pensamento mais profundo e uma visão mais clara da vida convencem-nos, no entanto, de que nada acontece sem causa, e que causa e efeito estão sempre relacionados em perfeito ajuste e harmonia. Sendo assim, cada acontecimento que nos afeta diretamente está intimamente ligado à nossa própria vontade e caráter, sendo, de fato, um efeito justamente relacionado a uma causa que tem sua origem em nossa consciência. Em outras palavras, os acontecimentos involuntários da vida são resultados de nossos próprios pensamentos e ações. Admito que isso não é aparente na superfície, mas qual lei fundamental, mesmo no universo físico, é tão evidente assim? Se pensamento, investigação e experimentação são necessários para descobrir os princípios que relacionam um átomo material a outro, igualmente eles são imperativos para a percepção e compreensão do modo de ação que relaciona uma condição mental a outra. E tais modos, tais leis, são conhecidos pelo praticante do bem, por aquele que adquiriu uma mente compreensiva pela prática de ações verdadeiras. Colhemos aquilo que semeamos. Aquilo que nos chega, embora não seja por nossa própria escolha, é causado por nós. O bêbado não escolheu o delírio ou a insanidade que o acometeu, mas o causou por seus próprios atos. Neste caso, a lei é clara para todas as mentes, mas onde não é tão evidente, ainda assim é verdadeira. Dentro de nós reside a causa profunda de todos os nossos sofrimentos, a fonte de todas as nossas alegrias. Altere o mundo interior dos pensamentos, e o outro mundo de eventos deixará de trazer sofrimento. Torne o coração puro, e para você, todas as coisas serão puras. Todos os acontecimentos felizes e em verdadeira ordem. Dentro de vós deve ser buscada a libertação.
Cada homem faz sua própria prisão. Cada um tem tal senhorio como os mais altos. Não, pois com os poderes acima, ao redor e abaixo, assim como com toda a carne e tudo que vive, a ação gera alegria ou aflição. Nossa vida é boa ou má, escrava ou livre, de acordo com sua causalidade em nossos pensamentos, pois a partir desses pensamentos surgem todos os nossos atos, e desses atos vêm os resultados justos. Não podemos obter bons resultados de forma violenta, como um ladrão, e reivindicá-los ou desfrutá-los, mas podemos fazê-los acontecer ao colocarmos em movimento as causas dentro de nós mesmos. Os homens buscam dinheiro, suspiram por felicidade e desejariam possuir sabedoria, mas falham em assegurar essas coisas, enquanto veem outros a quem essas bênçãos parecem chegar sem esforço. A razão é que eles geraram causas que impedem o cumprimento de seus desejos e esforços. Cada vida é uma rede perfeitamente tecida de causas e efeitos, de esforços ou falta deles, e resultados. E bons resultados só podem ser alcançados iniciando bons esforços, boas causas. O praticante de ações verdadeiras, que segue métodos corretos, fundamentados em princípios certos, não precisará lutar e se esforçar por bons resultados. Eles virão como efeitos de sua justa conduta de vida. Ele colherá os frutos de suas próprias ações, e a colheita ocorrerá com alegria e paz. Essa verdade sobre semear e colher na esfera moral é simples, mas os homens são lentos em compreendê-la e aceitá-la. Um sábio nos disse que os filhos das trevas são mais sábios em seu dia do que os filhos da luz, e quem esperaria, no mundo material, comer onde não semeou e plantou? Ou quem esperaria colher trigo no campo, onde semeou ervas daninhas, e cair em lágrimas e queixas se não o fizesse? Ainda assim, é exatamente isso que os homens fazem no campo espiritual da mente e da ação. Fazem o mal e esperam obter o bem dele. E quando a amarga colheita chega em toda a sua plenitude, caem em desespero e lamentam a dureza e injustiça de sua sorte, geralmente atribuindo-a aos atos de outros, recusando-se a admitir mesmo a possibilidade de que sua causa esteja escondida neles mesmos, em seus próprios pensamentos e ações. Os filhos da luz, aqueles que procuram os princípios fundamentais da vida correta com vista a tornarem-se seres sábios e felizes, devem treinar-se para observar esta lei de causa e efeito, em pensamento, palavra e ação, tão implícita e obedientemente quanto o jardineiro obedece à lei do semear e colher. Ele nem questiona a lei, ele a reconhece e obedece. Quando a sabedoria que ele pratica instintivamente em seu jardim for praticada pelos homens no jardim de suas mentes, quando a lei da semeadura de ações for tão plenamente reconhecida que não possa mais ser duvidada ou questionada, então ela será seguida fielmente pela semeadura de ações que trarão a colheita de felicidade e bem-estar para todos. Assim como os filhos da matéria obedecem às leis da matéria, que os filhos do Espírito obedeçam às leis do Espírito, pois a lei da matéria e a lei do Espírito são uma só, são apenas dois aspectos de uma coisa, a manifestação de um princípio em direções opostas. Se observarmos os princípios corretos ou causas, efeitos errados não podem de modo algum ocorrer. Se seguirmos métodos corretos, nenhum fio defeituoso poderá encontrar o seu caminho na teia de nossa vida. Nenhum tijolo podre entrará na construção de nosso caráter para torná-lo inseguro. E se realizarmos ações verdadeiras, que resultados senão bons poderão advir? Pois dizer que boas causas podem produzir efeitos maus é o mesmo que dizer que urtigas podem ser colhidas de uma semeadura de milho. Aquele que ordenar sua vida segundo as linhas morais assim brevemente enunciadas, alcançará um estado de discernimento e equilíbrio que o tornará permanentemente feliz e eternamente contente. Todos os seus esforços serão plantados no tempo certo, todos os resultados de sua vida serão bons, e embora ele talvez não se torne milionário, e de fato não terá desejo de sê-lo, adquirirá o dom da paz, e o verdadeiro sucesso o acompanhará como seu mestre soberano. Essa foi uma leitura poderosa de
Pedras Fundamentais da Felicidade e do Sucesso, de James Allen. Um lembrete de que a verdadeira felicidade e o sucesso genuíno começam dentro de nós, quando cultivamos pensamentos corretos, hábitos virtuosos e aprendemos a dominar a mente e o coração. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essas palavras e inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites para continuar sua jornada de crescimento, autoconhecimento e transformação pessoal. Lembre-se, toda realização externa nasce de uma profunda mudança interna. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. E se você deseja ir ainda mais fundo, torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos, livros raros, meditações e materiais que ajudam a construir uma vida próspera, plena e abundante. Continue buscando sabedoria, porque não há limites para quem desperta a própria consciência.